Boa noite, Opa! Fábio. Bom, Tudo tranquilo, e você? maravilha, bem, graças a Deus. Bom, aqui em São Paulo tá um baita frio, né? Pelo jeito, tá na Bahia? Tô na Bahia, em Salvador, e aqui é a época do frio de baiano, né? Você começa, É. você sai à rua, o pessoal tá usando casaco, casaco fechado e tal. Você vai olhar, no termômetro tem 24 graus, mas é o frio de baiano. Ah, aí não vai, pô, aqui é sacanagem, né? Bom, aqui deve estar uns 10 graus aí, tá um frio, Se um frio bruto. fizer, quando fizer 10 graus em Salvador, aí é proclamado Armagedon, rapaz. Acabou a Bahia. Aí acabou a Bahia. Você tá em Salvador mesmo? Estou em Salvador. Eu sou Ah, maravilha. eu sou do interior, né? De Bom Jesus da Lapa, mas moro há Sim. 15 anos aqui em Salvador. Ah, bom. Gosta? Gosto, adoro a cidade. Claro que é um amor que engloba tudo, né? Amor e ódio, mas eu gosto muito da cidade. Muito bom. A cidade tão bem descrita, né, e narrada pelo Jorge Amado e tal, né, viu muito a Salvador de Jorge Amado, né. Muito bom. Mas Tem antes a de época. falar de... Não, vai falar alguma coisa, Jorge? Não, fique à vontade, fique à vontade. Antes de entrar nos papos e tal, né, o pessoal tá entrando aí, fazer a apresentação oficial aqui da live, né? Então, o pessoal tá 15 graus no sul, né, tá frio, o Brasil tá frio, assim, até na Bahia tá frio. É um frio falso, né, um frio baiano, como o João disse, tá frio. Bom, então, pessoal, boa noite aí, para quem está entrando. É prazer tê-los aí. Vamos dar hoje prosseguimento às nossas lives, né? Nós estamos fazendo uma série aqui, João, falando sobre gêneros literários, mas de um jeito mais interessante, né? Que é trazer gente que faz alguma coisa no gênero, né? Vai te fazer aquela apresentação lá da escola, uma coisa meio, né, programática e apostilar, né? Trazer sujeitos que fazem alguma coisa com os gêneros, né? Então, conversamos com o Diogo Fontana, que é romancista, né? Com o Paulo Briguet, que é cronista, falamos com o Roger Campagnari, que é lá do Grupo Tempo, do Malé, né? E para falar sobre teatro, sobre drama. Falamos com o Silvio Grimaldo, bom, como não tem poeta épico, eu peguei um professor aí que dá aula de épicos, né? E agora vamos falar com um grande poeta contemporâneo para falar de poesia. Então, mas eu vou deixar a apresentação para o próprio João, né? Então, João, conta aí um pouco sobre você, sobre a sua carreira aí, sobre a sua arte, sua produção artística. Né? Eu vou perguntando outras coisas no meio aí, eu vou abusando aí um pouco da sua Fique à paciência. vontade, fique à Beleza? vontade. Então, Bom, eu estou com com quarenta e você. seis anos, né? Eu estou com 46, nasci em 1975 em Bom Jesus da Lapa, que é interior da Bahia, margem direita do São Francisco, né? Eu sempre cito a cidade porque é uma das está entre as três maiores romarias católicas populares do Brasil, né? E é uma romaria que existe desde 1691. Quem estiver assistindo a live e já conheceu um pouco, já me viu aí de um modo ou de outro em outras lives, vocês vão ver que eu fico me repetindo. Mas eu, na verdade, sou um grande desconhecido, né? Então, não é problema ficar repetindo essas informações todas. E publiquei alguns livros, né? Eu costumo dizer que eu só não publiquei romance, mas eu publiquei crônica, publiquei poesia, publiquei conto, publiquei teatro, publiquei ensaio, né? E traduções aqui e ali soltas, mas na internet. Agora, todos os outros gêneros, fora ensaio, fora romance, eu publiquei mesmo em livro, né? O chamado livro single. Eu Sim. começo, na verdade, publicando um livro em 2004, que é um livro de contos, chamado Encarniçado. E eu também costumo dizer, brincando, que foi o livro que me deu meus 15 minutos, 15 segundos de fama, não foi nem 15 minutos, 15 segundos de fama, né? Então ali em 2000, foi 2004 a publicação, ele foi acontecendo até 2005, 2006 e tal. Mas em E você pegou essa fama 2008, onde? Entre os escritores brasileiros? Onde você ficou famoso? pois é, entre os escritores brasileiros de 2000 para cá, eu fui convidado para a FLIP, né, a Feira Literária Internacional de Paraty, em 2005. Apareci em jornais, TV, essas coisas, né? Essa coisa, os bastidores aí. E em 2009 eu publiquei outro livro de contos, né? Que o Encarniçado é Contos, tudo por editoras pequenas. Ao longo da linha amarela, que é de 2009, também contos.
E 2014, eu publiquei um livro de crônicas, que é o Dicionário Amoroso de Salvador, né? E no mesmo ano, que acabou acontecendo, publiquei o meu primeiro livro de poesia, que é A Dimensão Necessária. E aí tive uma grande felicidade que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional do ano 2015, né? O prêmio Afonso de Guimarães. Você está me ouvindo bem? Está vendo bem também, né? Sim, sim, tá ótimo, tá ótimo. Aí, em 2017, eu publiquei um outro livro de poesia, agora Alto da Romaria, que esse daqui está à mão. É o único exemplar que eu tenho, está aqui mais à mão, vai sair ao contrário aí. Muito bom. A poesia sempre publicando pela editora Mondron, que é do meu amigo Gustavo Felicíssimo, é do interior aqui da Bahia. Sempre editoras pequenas, né? E o ano passado, 2020, eu publiquei Um Sol de Bolso, que é também poesia, também pela Mondron. E agora participei muito de antologias de contos, né? Muitas Tá. antologias de contos dentro e fora do Brasil. Na Argentina, saíram até boas edições, na Argentina, no Peru, no México. No México chegou a sair, foi publicado todo o livro, né, para o mexicano, para o espanhol do México, O Encarniçado. E assim foi indo. E basicamente é isso. Sou também letrista de música, né? Eu costumo dizer que onde tem palavra eu estou lá mexendo, enchendo o saco dos outros, né? Certo. Então, eu sou letrista e tenho vários parceiros musicais e tal, mas a letra assim, que mais aconteceu foi uma letra que apareceu na novela em 2016, aquela novela Velho Chico. É uma parceria com um grande amigo compositor, Paulo Araújo, um grande compositor, grande cantor. Está nativo aí, mandando ver. Acabou de sair um clipe dele agora, por sinal, com parceria nossa também. Um clipe muito legal, ficou bem feito. Chamado Segunda Contenda. Eu vou aqui já soltando, vendendo a minha sardinha, Claro. né? E que gênero que é a música aí que sim, cara? Seria aquela. Seria, né, dentro, se engloba daquilo que se chamaria hoje MPB, né? Voz, violão, né? Com uns arranjos, botaram uns arranjos de cordas que ficaram muito, muito bacanas, esses arranjos. Então não sei se você chegou a ouvir por aí, mas é aquela. Eu não vou cantar, né? Se eu cantar, o povo acaba todo mundo fugindo da live. Então, mas é aquela assim, há um rio afogando em mim, né? Secando, secando. Foi na margem do meu peito que você pisou e se fez dona, por aí vai. Então Cantou, é aí, mais ou menos. pô. Pô, canta bem, Infelizmente, né? Mas aí eu fiz, mais gênero musical, eu fiz muita coisa mesmo. Do rock and roll, do punk rock, até o arrocha eu já fiz letra. pô, que massa. Sério mesmo. Muito bom, muito bom. Mas assim, aí, deu um salto. Quer dizer, já começou falando das suas publicações e tal, em 2004. Mas como que foi o processo antes? Como você se formou escritor? Como começou isso? Na família? Na infância? Como que foi? Olha, isso, minha família não vem minha família vem da roça, né? Meus pais vêm da roça. Meu pai tem aquilo chamado a quarta série primária que chamava, né? Ele tá com o filho, acabou de fazer 77 anos, e ele fez aquela trajetória que depois, nos anos 80, eu fui estudar nos livros de geografia que chamavam de êxodo rural, né? Ele sai do interior do Brasil e vai para São Paulo, atrás com melhores condições, volta, casa com minha mãe e abre uma venda. Essa venda eu passei grande parte da minha vida dentro dessa venda. E ele até hoje mantém o comércio e vive disso, né? Mantém a família assim. Mas ele sempre foi leitor, ele sempre leu. Ele sempre leu eu me lembro desde menino, com 11, 12 anos, e a idade é exatamente essa mesmo, boa parte da obra de Machado de Assis, toda a obra de Graciliano Ramos, né? Antologias de poesia, Jorge de Lima, Castro Alves, né? Então, assim, isso foi fazendo minha cabeça. Eu comecei a ler muito, muito novo, mas eu comecei mesmo com os quadrinhos, eu adorava quadrinho, né? Que depois o pessoal chamava mais de gibi, mas a gente na época chamava quadrinho e tal. E começa daí. Eu acho que assim, a pessoa nasce com tendência para alguma coisa e você desperta isso muito cedo, né? Os chamados os mistérios da vida, digamos assim, né? Porque Deus vai mostrando para a gente é que é meio cego e não enxerga, né? Eu tenho, por exemplo, que eu digo sempre, um déjà vu que eu tive
com uns 12, 13 anos, né, um móvel na casa da minha mãe, que ela chama até hoje de oratório, existe um móvel até hoje. E aí lá tinha era nesse oratório que ficavam os livros do meu pai. E eu peguei o Dom Casmurro de Machado de Assis, abri o livro, e a sensação profunda que nunca me deixou, que eu sempre conheci esse sujeito, eu conheço esse sujeito de algum lugar. É claro que eu nunca tinha ouvido falar de Machado de Assis, né? Então, assim, são indicações que Deus vai mostrando, né? E para a gente enxergar algum caminho, mas logo desde cedo pintaram 3 caminhos. A escrita, mas de forma muito ainda, tudo isso de forma muito intuitiva, de forma muito ainda infantil, claro, né? Os primeiros rabiscos, mas minha família é ainda, né? Eu que não sou mais, eu sou católico. Minha família é da Congregação Cristã no Brasil e eu, dentro da congregação, eu aprendi violino. Foi uma boa formação musical, né? Pouca, mas foi... Pouca porque eu não aproveitei, né? Mas eu tenho violino até hoje, por sinal. Mas raramente eu toco. E também o desenho. Então esses 3 caminhos se apareceram muito cedo, de forma, como eu disse, muito intuitiva. E aí, mas em alguma coisa me dizia que o que ficaria era a escrita. E assim Mas tudo isso aí coopera para a poesia, não? O violino, o desenho, tudo coopera para a poesia em alguma medida, não? Tudo, com certeza, com certeza. Tudo o Manuel Bandeira que queria ser músico, né? No fundo. Era. Tá? Se orgulhava de tocar algumas peças no violão, né? Ele se orgulhava disso. E devia tocar bem para um não profissional, né? Para uma pessoa que era em música, um diletante, digamos assim, né? Que em poesia não, poesia ele era um mestre, né? Na tradução como poesia. Mas isso foi tudo aos poucos, e eu digo que sempre, ao longo, até agora, até os 46, foi tudo muito feito a machado, né? Tudo a facão, mas tentando me orientar de algum modo e lendo muito. E em 2009 eu fiz letras, comecei a fazer letras, né? E aí realmente em 2006 eu me separei e comecei a viver com o grande amor da minha vida, que é minha esposa hoje, né? Alex Leila. E aí ela reconfigurou minha vida inteira. Quando foi Deus, através dela, reconfigurou minha vida toda. E aí eu fiz letras, eu não queria saber de universidade, agora sempre li, sempre estudei, né? De forma muito séria. E não era aquela coisa atabalhoada, não, muito séria e tal, mas aí fiz letras, fiz mestrado em letras com poesia portuguesa, hoje eu estou fazendo o doutorado na USP, caminhando para escrever a tese. Agora, no momento eu estou escrevendo a tese, né? Então é mais ou menos isso. Muito bom. Assim, nesse percurso, você tinha alguma tendência, a coisa estava ali, latente, mas você não encontrou nenhum mestre, assim, alguém que já tinha trilhado o caminho, assim, ó, vai por aqui, leia isso, leia aquilo, não teve? Não teve, cara, isso aí não teve. Isso aí teve em 2003, eu descobri a obra do professor Olavo de Carvalho, né, em 2003. Um amigo me apresentou, o Persson, um grande irmão, e aí ele me apresenta ali, começa um outro ciclo da jornada, digamos assim. Mas foi tudo muitas cegas mesmo, né? Agora interessante, quando eu comecei a fazer o COF, né, e logo quando começou, eu me perguntava por que ele está sendo tão didático, né? Depois eu fui entender, porque assim, coisas que são para quem quer uma vida de estudo, ou pelo menos escrever e tal, né, que não seja intelectual, mas que você quer escrever, essa coisa de ler literatura, né, imitar os caras, isso é uma coisa óbvia, né? Não precisaram me dizer isso, né? Eu fui lá e fiz. Se deu coisa boa, não, mas eu não sei. Mas o que eu fiz, entendeu? Até mesmo a chamada Biblioteca Imaginária, aos 15 anos, eu montei no papel com um amigo a Biblioteca Imaginária, o que deveríamos ler, né? Tanto que eu só conheço uma biblioteca mesmo aos 21 anos, e ali eu sabia o que eu pegava, se eu pegava em Borges, Homero, isso aqui eu tenho que ler, João Cabral, isso aqui eu tenho que ler, isso aqui é Henry James, eu saía pegando, isso aqui eu tenho que ler. Eu sabia e fui lendo. Então poupou um bom tempo. Fuçando, né? Você foi essa coisa de você já ter essas referências literárias e tal, tudo fuçando, tudo a partir de você mesmo. Escola não. Escola muito pouco, porque eu fui um péssimo aluno também, não, escola muito pouco, mas teve 2 coleções que chegavam ao interior da Bahia, que era um era o Círculo do Livro, né? O Círculo do Livro, não sei se você chegou a pegar isso, anos 80. E aí um amigo me apresentou.
se você conseguisse algum assinante, você ganharia um prêmio. Sempre conseguíamos assinantes, sempre pedíamos livros, né? Só que o catálogo, né? Tinha a revista deles tinha um catálogo, você tinha todos esses monte de best-sellers, essa literatura ruim, mas você também tinha os grandes nomes da literatura. Assim também com a É de Ouro. A É de Ouro, chamado livro por reembolso postal. Você tirava o livro no correio, né? Olha, eu tô ficando velho, tá vendo? E aí você tirava o livro no correio e a É de Ouro, no fundo das edições, que eram horríveis, por sinal, mas estava lá o texto completo, e sempre tinha um texto de algum especialista. E no final, você tinha um catálogo. Isso, essas edições aí. É, Ruim pra caramba, né? Terrível. Pequenininha, né? A letra minúscula e tal. Eu tenho um Shakespeare aqui, assim, desse tamanho. Ruim, né? O primeiro Shakespeare que eu li foi aí, né? Foi com essas edições. E aí o seguinte, só que no final eles tinham um catálogo de literatura universal e literatura brasileira. Por aquilo eu fui me guiando, entendeu? Ou seja, tudo no facão, né? Tudo às apalpadelas mesmo. Mas quem quer vai, né? E não, é curioso porque eu estava repassando aí um pouco essa minha biografia também, e tem alguma coisa muito comum, porque assim, eu na adolescência não tive, eu não consegui escapar antes da coisa, né? Eu passei a adolescência como um adolescente aí qualquer, né? Assim, fazendo as coisas de adolescente, zoando, bagunçando, jogando videogame e futebol, né? Mas tem essa mesma coisa, de perceber ali, fazendo uma retrospectiva, que tinha algumas coisas ali na infância, alguma coisa chamando, avisando, assim, vai por aqui, né? Mas só que o meio, né, bastante hostil, puxando para o outro lado, eu não conseguia achar o caminho, né? E a mesma coisa, também sem referência, né? Problema de um pouco, né, de referência em casa, na escola, com os amigos do bairro. Mas aí então, eu só vou encontrar alguma coisa assim, um farol, né, que me serve para orientação, lá com o professor Olavo também, né? Só que daí 10 anos depois, eu encontro em 2013, e aí é a mesma coisa. Agora estou entendendo melhor o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir, e aí eu crio um percurso ali intelectual, tal, de leitura e de estudos, e consigo sair da coisa e achar um caminho, né? Mais seguro, mas você já conseguiu um pouco antes, né? Então, uma virtude, né? Eu sou mais velho. Porque eu sou mais velho também. Você está com quantos anos? Tô com 30. Eu estou com 46, né? Quando eu estava com 16, você estava nascendo, né? Então é porque só foi uma questão de tempo mesmo, de nascer antes ou depois, né? Mas assim, eu fiz todas essas coisas de menino, de garoto e tal. Eu tive fases de muito. Eu fui muito louco mesmo, assim, sabe? Uma fase, mas eu nunca deixei de ler e estudar, nunca. Nunca. É tanto que a turma da época, o pessoal, ainda adolescente, não sabiam disso, né? Ninguém sabia disso. Eu ia estudar e ficava na minha cara, eu queria entender as coisas, de forma um pouco, como eu falei, bastante às cegas, na verdade, mas foi isso, né? O caminho foi Muito esse. bom. E agora sim, você disse que começou publicando prosa, né, contos e tal, crônicas, e ultimamente tem publicado verso, né? Você saiu da prosa? Acabou a carreira na prosa ou não? Não, geralmente eu escrevia prosa porque pagavam, aí era mais fácil, né? O pessoal pagava, estava uma coisa mais encaminhada, eu ia ficar mais fácil escrever e tal, mas não, eu continuo amando prosa, eu sou um grande leitor de prosa, mesmo, de vários gêneros. Na verdade, eu não tenho preconceito com gênero nenhum, né? Teatro também, eu prefiro, na verdade, até mesmo teatro lido do que assistido. Mas nunca deixei a prosa, não. Eu tenho, assim, inícios de romances, né? Mas romancista mesmo, puro sangue, como eu costumo dizer, prosadora puro sangue, é minha esposa, Alex Leila. Ela sim que acabou de lançar romance agora, né? Tá lançando uma trilogia, mas eu Qual sou que é o um nome dublê do romance dela? O primeiro foi o Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, é uma trilogia, mas o primeiro foi Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, o segundo este ano, O Mal Não Tem Asas, e está preparando o terceiro, né? Maravilha. O terceiro já tem título já, mas ela está trabalhando ainda, né? Qual é a editora? Por qual editora saiu? Saiu pela Mondrongo, a editora Mondrongo. Também, tá.
Muito bom. Então, mas não abandonei, né? Não abandonei a prosa, não. É porque, é, na verdade, a minha cosmovisão e a minha forma de enxergar o mundo é como poeta, né? Aquela condensação do conhecimento em imagem, palavra, né? E som, não é isso? Essa Sim. condensação linguística. A tentativa é sempre essa. Sempre quero diminuir, não é diminuir, mas eu sempre quero sintetizar ao máximo o que vejo e o que percebo. Né? Então é a visão do poeta. Para o prosador tem que distender mais assim. Não é que um é melhor ou pior, não é isso. Os dois são os dois gêneros são muito interessantes, importantíssimos, né? Mas a minha visão é mais como poeta mesmo. Não, mas Entende? eu como aspirante a prosador, eu acho que tem uma hierarquia aí. Eu acho que poeta sabe entender mais da coisa. Porque essa habilidade aí de criar essas imagens aí que condensam uma experiência muito, muito densa de significados e de possibilidades ali, às vezes num verso, né? Num verso, numa estrofezinha, eu sou incapaz de fazer, assim, tenho muita dificuldade começar a escrever qualquer coisa e aí daqui a pouco tem 5 páginas e tal, então não dá para escrever verso. É porque você é prosador, é por isso mesmo. Então, Entendeu? exatamente, alguma perspectiva, mas eu acho que é uma hierarquia aí, eu acho que o poeta tem uma habilidade, ele tem que saber lidar melhor com a palavra, né? Porque ele tem que lidar com menos palavras, né? Na verdade, assim, ele tem que realmente fazer uma condensação linguística, né, com imagem, som e ritmo, né? E tem que há uma forma de arrumação da palavra ali. Isso também não prescinde que o prosador não tenha que fazer, né? Tem que fazer muito e muito bem feito também, né? No Brasil Sim. nós temos prosadores aí de Machado de Assis para cá, só para contar de Machado para cá, gente maravilhosa em várias vertentes, né? Então, mas o poeta, ele, pelo menos, é o seguinte: trabalho, ou seja, melhor dizendo, literatura é palavra trabalhada artisticamente, né? É palavra trabalhada artisticamente. Isso não quer dizer que tenha que se usar palavras difíceis ou inusuais, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo de um poema simples como o do Ferreira Goulart. Né? Ferreira Goulart, pelo menos uma fase da obra dele, a fase que é mais conhecida, que é mais popular, é muito simples, né? Lembrando Sim. aqui, por exemplo, naquela Cantiga para não morrer, né? Quando você fosse embora, moça branca como a neve, me leve, né? Se acaso você não possa me carregar pela mão, moça de sonho, moça branca de neve, me leve no coração, né? Muito simples, né? Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já vive em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. É muito simples, né? Uhum. Mas a ideia é muito interessante, é um pouco mais do que um poema amoroso, né? Veja que ele comunica, é fácil, mas tem um arranjo, tem uma musicalidade aí que é muito, muito específica da poesia, né? Assim também se você pega um Bruno Tolentino, é um trabalho, digamos, mais elaborado com a palavra, né? Então, é saber equilibrar isso. Coloquialismo não quer dizer que a poesia tem que ser feita de qualquer jeito, né? Muito pelo Sim. contrário, nós temos o caso de uma Adélia Prado, que trabalha temas cotidianos e tal, né? Muito simples, falar do peixe, o marido limpando o peixe, a mulher limpando o peixe pro marido, não sei, essas coisas todas. Uma loira brigando com outra num beco, né? Mas sempre com o Uhum. olhar da transcendência. E Sim. sempre com uma sutileza sonora, né? Que ali no caso dela são as assonâncias, aquelas palavras, a sonoridade interna da palavra, né? Ela trabalha muito, tem um ritmo muito próprio dela, aí tem um grande trabalho linguístico, né? Não é, A não é Cecília, né? A Cecília tem alguma coisa assim, ela trabalha temas altos, mas também com essa simplicidade que parece que está muito, tratando de alguma coisa cotidiana, né? E exatamente, exatamente, né? Então, muito bom. mas fique à vontade para perguntar, fique à vontade. E como que é o seu processo assim, de criação de poesia? Como que você faz? Você tem alguma. Não sei se. é, da perspectiva do poeta, faz sentido essa coisa de escola, de escola literária, de movimento? Você se enquadra em alguma coisa assim? Você acha que faz sentido para o poeta?
Depende do poeta, né? Por exemplo, nós temos, ainda tem alguns deles vivos, são grandes poetas, a chamada geração de 65, né? Chama-se de geração, mas o nome não é bem adequado para esse povo. Que é lá de Recife, né? Que deu no mínimo quatro grandes poetas imensos, né? O Alberto da Cunha Mello, que é um dos mais conhecidos, Ângelo Uhum, Monteiro, que está vivo, e aí é um outro monstro, o Marcos uhum. Accioli, que é o grande poeta do fôlego épico no Brasil, é um dos grandes nomes, né? Escreveu vários assim, e o Jaci Bezerra, que morreu ano passado, que é o poeta mais da memória, da infância, mas de uma musicalidade absurda. Então veja assim, aí eles se enquadram ali, se reuniam em grupo, é uma forma também de se defender, né? Uma forma ali de ter um espaço para publicação, para conversa e tudo mais, né? De algum modo, claro, sempre buscar os temas da transcendência, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que os temas fugidios, você tem que observar, claro, o tema fugidio, mas o tema maior, para mim, eu acho, né? E acredito também que você concorda com isso, que é sua própria escrita, né? Por sinal, eu tenho o seu livro aqui, cara, mas ainda não li. Mas tá aqui, tá aqui. Ah, que bom, hein? O Diogo me mandou. Saber Mas, aí sua opinião aí, viu? tá, beleza, vou ler com um bom carinho, vou ler mesmo. E aí o seguinte, então, acaba se enquadrando em algum tipo de corrente ou vertente, né? Hoje em dia, manifesto escola, assim, abertamente, eu acho que soa um pouco. Soa cafona, na verdade, né? Não exatamente É. assim, não, vamos fazer agora uma. Porque assim, mas tem, né? Tem alguns amigos que nós defendemos, digamos assim, um certo tipo de poesia, poesia lírica, né? Com vários temas diferentes, né? E uma antologia, para quem quiser conhecer um pouco mais da poesia que está sendo feita no Brasil hoje. Quem organizou e traduziu para o francês, do português para o francês, que é uma tradução mais difícil, ainda mais de poesia, foi o Vladimir Saldanha com o livro Poesia em Contracorrente, né? O Retorno Estético do Século XX, é o subtítulo, e está lá na editora Mondrongo, para você ter uma ideia de gente jovem, nova, que está aí fazendo poesia hoje, né? E com grande qualidade. Então mas você vê que não tem um manifesto e tal, né? É apenas Sim. poetas que dialogam entre si, né? E que os pontos de partida se tocam muito, né? Eu acho que tem uma coisa, eu conversando eu tenho mais amigos prosadores, né? O pessoal da editora Danúbio, tal, o Diogo Fontana, o Luiz César de Araújo, tal, a gente conversa e parece que, eu não sei se eu creio que sim, que por conta dessa influência do Olavo, tem alguma coisa que anti o movimento, contra o movimento revolucionário no sentido do materialismo, né? E assim, da coisa assim, da possibilidade de fazer literatura, retomando esses temas metafísicos, transcendentais. Quer dizer, por exemplo, não sei se você tem uma poesia católica, que se pode dizer assim, na abordagem, né? Mas escritores católicos ou cristãos no geral que não têm medo de abordar, né, essa perspectiva de fundo religioso ou de fundo transcendente, né? Eu acho que aí tem um ponto de contato na poesia e nessa nova prosa, né, desses autores que estão dentro desse meio aí, influenciados de alguma maneira, uns mais, outros menos, pelo professor Olavo de Carvalho, né? Exatamente, exato. Tem até um meu compadre, né? Que é Adriano Ferreira Leite. Vale muito a pena prestar atenção nele. Ele está com 32 anos. Ele é de São Paulo aí, por sinal. O Adriano Ferreira Leite, ele não publicou o livro ainda, mas ele tem, e está defendendo agora, não sei se é uma dissertação ou a tese, eu sempre me perco nessas coisas, mas, enfim, é dentro da faculdade, que é a chamada teoria da tríade sistêmica, né? E ele vai colocando tanto prosa quanto poesia, e tem um texto muito bom, e sob essa perspectiva da transcendência e da influência ali de Olavo, Bruno Tolentino, né? É muito interessante, o ponto de vista dele muito interessante, e ele também é também um grande romancista. Estou lendo o romance dele agora, e quando surgir vai ser também um grande romancista, sabe? Então é interessante, Muito bom. isso que você falou, casa bem, tem esse ponto de contato aí, com temas realmente, temas verdadeiramente que importam, né? Porque tem um problema sério, você sabe disso, na literatura brasileira como um todo, que as questões de ordem transcendental, metafísica, são um pouco meio
jogada de lado, né? Nem aquela coisa, o Machado de Assis, ele era um niilista, mas ele não deixava de tocar nessa questão, ele ia lá, porque o Machado é um gigante, né? Machado Sim, é o gênio da raça. Gosta ou não sim. gosta, concorda ou não concorda, mas o homem era um monstro. Mas então, assim, mas aí você, mas outros, né? Você pega até mesmo, a não ser um José Geraldo Vieira, né? Tem também agora, na verdade, eu tinha um certo preconceito com ele, o Altran Dourado, agora descobri, estou lendo, né? O escritor mineiro, que também é um grande escritor, um fino escritor. Então, assim, sempre foi um pouco evitado esse tema, né? Um medo de encarar, sei lá, qualquer coisa assim, né? Não, mas é mesmo, E a minha experiência de escola, por exemplo, quando eu via falar dos poetas modernos, né? A gente fala muito do Drummond e do Bandeira, que são enormes, né? Mas você tem o Jorge Lima e o Murilo Mendes, que parece que são meio tolhidos assim, das antologias e das conversas, porque viraram católicos, né? E tiveram poesia muito católica demais, talvez. E parece que se comenta menos sobre eles, né? o Murilo Mendes mais, né? É mais conhecido, né? Principalmente o Murilo da última fase, que é um Murilo mais experimentalista e tal. Mas também era católico e não deixava de ter uma cosmovisão católica. E o Jorge Lima menos. Porque Jorge Lima, o chamado Jorge Lima da segunda fase, é um poeta muito difícil também, né? Você tem ali os dois últimos livros, né? O livro de sonetos e o Invenção de Orfeu. Olha, não são livros fáceis mesmo, é uma densidade imagética assim que chega a doer, entendeu? Não é? Sim. Então é como o Guimarães Rosa de Tutameia, né? Que é o último livro, digamos, que ele publica vivo. Você fala assim, isso aí, você vai lendo e dando risada. Você, porra, Rosa, pô, não dá para dar uma facilitada não e tal, mas é um grande livro, por sinal, né? São contos, alguns até de 2 páginas apenas, mas é um poeta mais difícil mesmo. Você veja, por exemplo, um Ângelo Monteiro, né? Digamos assim, o núcleo duro da obra de Ângelo Monteiro não é tão fácil de ser acessada, né? Porque realmente são temas mais difíceis mesmo, né? E aí, aquela coisa do poeta de casar forma e conteúdo, né? Porque aí você não pode, a não ser que você jogue com isso como de outro modo, como a Adélia Prado, que disfarça ali a metafísica no cotidiano, né? Sim. Mas no caso de Ângelo, que eleva o tom, aí a linguagem se eleva. Tem um Bruno Tolentino, por exemplo, né? Bruno, o Bruno é O fácil. tom é elevado na grande parte da maioria da obra, né? Você Elevado é pega difícil de pegar, né? exatamente, né? Mas, Bom, mas é isso. você está falando aí de alguns poetas, você tem o seu cânone aí, os seus preferidos e os que te influenciaram mais, né? Tem ou não? Homem, eu sou uma pessoa difícil de dizer isso porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de muita coisa. Eu costumo ser, fui muitos anos balconista, né? É uma metáfora, claro, de comerciante, né? Ex-comerciante, mas infelizmente é o que eu tenho. Eu fui muitos anos balconista e aí eu costumo dizer que eu sou, assim, todos os autores que eu vou lendo em qualquer gênero, eu sou o balconista ladrão, eu roubo um pouquinho de cada um, entendeu? Então Sim. eu sempre dou um desconto na balança para o meu lado, eu puxo aqui, roubo uma palavra ali, um tema acolá. Então, poetas, prosadores, pensadores, filósofos, eu vou roubando um pouco de cada um. Assim, tem alguns que eu volto e meio, eu volto, mas Antônio Machado, poeta espanhol, tem um outro espanhol que é menos conhecido, que é o José Antônio Munhoz Rojas, né? Morreu com 99 anos, morreu bem velhinho, em 2005. Esse é um poeta fulgurante, sai de Machado, né? Ele praticamente a obra dele sai de Machado. Então tem Drummond principalmente na questão forma, né? Forma linguística, porque realmente, nesse sentido, é o maior do Brasil. A Bruno Tolentino, né? A bandeira nos humaniza, né? A bandeira nos torna mais gente, né? Na sua Sim. simplicidade e tal. A Cecília, Jorge de Lima e Murilo Mendes, agora mesmo, eu estou revisitando com um amigo, né? Estamos relendo juntos, um livro que esse amigo sempre, o Carlos Cálega, que é também meu compadre, ele sempre me chamou a atenção e eu passava e não me pegava o livro, que é a Contemplação de Ouro Preto, que é um livro já do Murilo Mendes com 50 anos de idade, né? Com 50 e poucos anos e tal.
Só que aí o livro eu fui ler de novo e me pegou assim, falei, caramba, que livro é esse? É um livro belíssimo, sinal. Aí revisitando, você revisita, né? Porque também tem muita coisa para ler, para conhecer, né? E assim, eu não consigo só ler poesia. Eu confesso a você que os prosadores estão sempre à mão, né? Os pensadores e tudo mais, né? Então eu não sou filósofo, mas tenho sérias questões filosóficas que eu estou sempre pensando e repensando, né? Então não tenho realmente assim um grupo fechado de autores. São vários autores, né? Agora, assim, então, para moçada assim, que quer começar a ler poesia, que não sabe por onde começar e tal, você consegue dar uma dica pro Ah, pessoal? sim. Lê isso aqui, lê esse outro, que é bom e tal. Tem? É uma dica que eu dou sempre, já dei alguns cursos, né? O último foi com o Roberto Malé, né? Poesia, Matéria e Forma. Então, assim, quem nunca teve, não sei por onde começar, nunca li poesia, eu sempre indico a obra completa de Manuel Bandeira, porque é uma obra simples, com muitas aspas, claro, mas é um tom que realmente a pessoa pode se aproximar. E outra, e ler lentamente a obra toda. Começar do primeiro livro, vai aos poucos, né? Você depois é bom conviver. Até hoje, veja, eu estou com 46 anos, escrevo desde o 11, 12. Até hoje eu faço isso, conviver com a obra de algum autor, um tempo. Um ano, 2 anos, passa para outro. E assim aos poucos, né? E Bandeira merece esse convívio, né? Porque a poesia é muito bonita, muito simples. E assim, Bandeira é um caso muito raro na poesia, porque a chamada, assim, eu sempre faço essa distinção, né? A poesia com P maiúsculo, que é a poesia do mundo, a poesia do Criador, e a poesia com P minúsculo é aquela que o poeta logra, consegue lograr, né? E Bandeira consegue fazer a poesia, um pouco da poesia do Criador, pulsar na poesia dele, sabe? É muito simples, muito bonito, é quase magia. Ele mesmo falava de outros poetas que ele gostava, ele chamava de sortilégio verbal, né? Sortilégio é magia, né? Então, sortilégio verbal. Ou seja, essa construção, esse arranjo das palavras que faz com que ali pulse algo mais. Bandeira era um mestre nisso, era um mestre, né? Eu tenho até de memória, se você me permite, então assim, conviver com a obra dele. Até mesmo, e depois ler, que é ler um dos raros documentos da poesia brasileira, que é o Itinerário de Pasárgada, né? Que ele fala, Sim. ele vai falar, e outra coisa, a prosa de Bandeira é uma delícia, as É crônicas, excelente, 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 uma excelente. maravilha, não é, cara? É uma delícia. É um itinerário, é delícia de ler aquilo, né? Uma maravilha de ler, uma delícia. Então ele tem, por exemplo, que é um testamento. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero rezei. Ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou guardado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho. Não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Um dia foi-se-me embora a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude, sou poeta menor, perdoai. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei. Mas um torpedo suicida, darei de bom grado à vida, a luta em que não lutei. Veja, um poema perfeito, né? Todo sonoro, e ele diz a vida inteira dele aí, nessas estrofes. É o que ele diz no itinerário, né? Exatamente, De maneira exatamente. assim, tá tudo aí. Não, é excelente. Então, Bandeira tem que ler. É, tem mais Bandeira. outro? Vai pelo Bandeira e já é um bom começo para abrir. Bandeira é um bom começo. Eu tenho até quem que tiver interesse, eu fiz um pequeno roteirinho da poesia brasileira toda, né? Lá de Gregório de Matos até o século XXI. Eu fiz um pequeno roteiro e está lá, se você procurar no meu perfil, né? João.filho, aqui no Instagram. Procure em destaques, vai ver lá poesia. E a pessoa vai ali, eu mostro assim, não precisa ler toda a obra de tal poeta, não, lê apenas uma antologia, né? O caso, por exemplo, de um poeta que eu gosto, mas é muito repetitivo e cansativo, que a obra dele é grande, que é o Augusto Frederico Schmidt. Não uma antologia, né? A Global, não, a Global. A Global, Global, global. a Global lançou várias antologias de prosa, de poesia, aí pega uma coisa ou outra ali. Por exemplo, tem um um poeta que é considerado parnasiano, mas ele está lá mais para o final do parnasianismo, que é lá de Santos, que é o Vicente de Carvalho. De Carvalho, sim.
é um poeta que surpreende, é um poeta que surpreende, né? Sim. Por sinal, não sei se eu vou achar aqui, mas eu vou ler, porque é um trecho de um poema que está... Esse vale a pena ler, vocês vão me permitir, que é um trecho de um Claro. poema, que é um poema longo, mas é um trecho que está em outro, no meio desse poema, né? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu estou pelo computador. Vicente de Carvalho. Aqui. É um trecho, né? Botaram um título. O trecho que eu vou ler pode ser chamado Ave Maria, mas não é exatamente. O título é outro, né? Então, poema. Sobre a soleira da porta, da casa pegada minha, vejo sentada a vizinha, moça e bonita, que importa? Tem nos braços o filhinho, fala-lhe toda carinho, ele ouve, sorri, depois responde-lhe, balbucia, e de mãos postas os dois murmuram a Ave Maria. Ante meus olhos perpassa uma visão, imagino Maria cheia de graça, Jesus louro e pequenino. Uma tarde cor-de-rosa, uma vila assim modesta, assim tristonha como esta, de pescadores também. Sobre a planície arenosa, por onde o Jordão deriva, pousa a sombra evocativa das montanhas de Siquém. À porta da humilde choça, uma mulher. Quem é ela? É pobre, é jovem, é bela e é mãe. Comovida a espaços, o seu olhar se adoça. O seu olhar se ilumina para a figura divina do filho que tem nos braços. Mostra-lhe a noite que estrela o céu e que a terra ensombra. Como a terra é toda sombra, como o céu é todo luz. E o filho, enlevado nela, em êxtase balbucia. A primeira Ave Maria, quem a rezou foi Jesus. É lindo, né, Pô, cara? É muito. coisa maravilhosa, cara. Pois Porra, é um que poeta que, assim, maravilha. é muito simples, né? Muito simples. E você veja aí a própria ideia, né? Pega de uma imagem comum de Sim, sim. uma filha de pescadores e transfigura Lá pra. na própria nossa, exatamente, transcende, né? Em Nossa Não, Senhora. excelente, excelente. Muito bom. Então, da maravilha. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar, ligando com essa coisa de uma indicação para o pessoal começar a ler poesia, conversando com o pessoal que tem escrito qualquer coisa, né? Tem uma dificuldade comum aí do público, né? De público que lê literatura. De qualquer forma, prosa, verso, enfim, qualquer tipo. Mas todo mundo passa por esse drama, assim. Não tem quem leia, ou quem lê, assim, é o pessoal do meio, assim, sempre escrevendo para amigo e fica uma coisa meio dentro. Você enxerga assim também? Tem esse problema? Tem um pouco disso, tem. Mas assim, com as redes sociais isso diminuiu muito, né? Por exemplo, claro, pelo menos o tipo de poesia que eu defendo e faço, não, eu tento, claro, uma certa comunicação, não é tão, o que eu escrevo não é tão elaborado, tão difícil, eu quero uma coisa mais próxima, para que, apesar do tema, o tema já é difícil, né? Metafísica, questões morais, né? O tema já é complicado. Se você complica na escrita, mas aí também vai dar a índole de cada um, né? Há poetas que precisam dessa forma de linguagem mais densa, mais elaborada. Mas assim, com como é que se fala? Com as redes sociais e com a internet, isso diminuiu muito porque assim, é possível chegar a muitos lugares, né? É possível, como é que se fala? Você ter um público, às vezes, surpreendente, né? Ainda mais poesia. Poesia é obra, é como se fosse um tipo de sacerdócio, né? E aquela coisa assim, você é um tipo, não é um sacerdócio, é um tipo de sacerdócio. Você se entrega a coisa e não espera muito em troca, não. Porque é uma historinha que eu sempre relembro de, de Marx Rebelo e Herberto Salles. Herberto Salles, um dia, ele estava muito enfesado lá com romances que ele estava nunca conseguia desenvolver esse romance, reclamou. E Marx Rebelo era aquela figura que era terrível, né? Falava na cara mesmo. E ele virou assim: alguém pediu para você escrever o romance? Então ninguém pediu para a gente escrever, né? Se tivermos um leitor, dois leitores, cara, Tá é um muito bom. presente. É um presente. E assim,
É claro que se fizer o trabalho certinho, bonitinho, vai ter mais do que um ou dois leitores, né? Vão ter mais, né? Então, hoje é muito mais fácil e tal. Hoje é com certeza mais fácil. Claro que o formato de um poema mais curto no Instagram, ou no Facebook, ou em outro lugar, é mais fácil do cara passar ali e bater um olho do que um romance de 300 páginas, claro, né? Mas assim, isso a gente vive também numa falsa, numa pseudopressa, né? Numa velocidade vazia, né? As coisas precisam ser maturadas, precisam de tempo, e não dá para fazer tudo rápido, não dá mesmo. Você quer amadurecer, não vai dar. Correndo não vai dar. Tem que parar, Sim, tem que buscar um pouco de silêncio interior, né? É muito ruído, e a gente só consegue escutar algumas coisas realmente sérias quando a gente consegue fazer algum silêncio interior, né? E aí nada melhor do que a oração, né? sim. Veja, Perfeito. até mesmo para fazer oração, muitas vezes, a gente não consegue se concentrar direito, muito barulho interior, né? O Sim. tempo todo. Então, assim, a gente acaba vivendo isso que eu chamei de pseudo-velocidade, a velocidade vazia, né? A velocidade da vaziez. E é preciso de tempo, as coisas precisam de tempo, né? Perfeito. E mas você vê então que, pelo outro lado, pelo lado da criação, a coisa está funcionando? Tem compositores bons, escritores bons? Tem Tem, uma. tem um ressurgimento, tem. Na poesia, por exemplo, claro, como eu falei, não vai vender, sei lá, não vai ser um best-seller, né? Mas tem leitor, sim, né? O poeta reclama demais também, né? E o prosador tem aparecendo, muita gente escrevendo, coisas, tem um ressurgimento aí, né? E também assim, descobrir o que foi feito também no Brasil, eu citei o Altran Dourado, né? O José Geraldo Vieira, que o professor lá trouxe de volta praticamente, né? E assim, aqui e ali tem muito autor que ainda não foi lido devidamente, né? E que a nova geração não conhece. Por exemplo, eu volto e meia cito o Adonias Filho, um grande escritor, que é daqui da Bahia, e na época dele era católico, e na época dele vendeu bem, vendeu livros e tudo mais, né? Mas a linguagem desse cara é um negócio assim, principalmente os romances, né? Os romances, os chamados romances do Cacau, que ele chama, não é Cacau entre aspas, né? Só para ter uma ideia, para o leitor ter uma ideia. Mas é um escritor finíssimo, né? Corpo Vivo, né? Luanda Beira Bahia, coisas assim refinadíssimas, né? As Velhas. O Adonias Filho traz a tragédia grega para o sul da Bahia. E a linguagem do cara é um negócio que você leia que você vai ficar assim, caramba, Ele é de sabe? que década, mais ou menos? Ele é a mesma geração de Jorge Amado, ele morre na década de 90, né? Ah, daquela geração. Muito bom. João, você tem alguma. Você tem dica para o pessoal que quer escrever? Quer escrever poesia? Sobretudo poesia. Você tem alguma dica para o pessoal? Está começando Olha, aí? se a pessoa tem uma tendência para a escrita, é ler muita poesia, não tem outro jeito. Eu diria até assim, leia as teorias um pouco depois, e se possível, se você estiver lendo um poeta, né, os grandes nomes da poesia do século XX no Brasil, né? Leia a crítica ali, porque a crítica o crítico é ou deveria ser pelo menos, né? Um leitor especializado que vai dar informações que o leitor mais jovem ele não tem, né? Vai jogar uma luz, ampliar a luz, né? Então, o lance é se realmente tem isso, ler muita poesia. E outra coisa, como se diz aqui na linguagem de trânsito em Salvador, né? Alivia o pé, não pisa no acelerador, negócio de publicar o tempo todo, não. Publique não, dê um tempo, você vai se arrepender depois, amadureça, né? Não tem pressa, aí é mais uma vontade de vaidade que todos nós temos demais, eu sei disso, mas assim, agora que alguém está dizendo, alguém mais velho está dizendo, assim, desacelera um pouco, não precisa publicar. Ah, tem que publicar, não, dê um tempo, mostre para os amigos, converse, vai aprendendo aos poucos, né? É raro um poeta jovem, é raro. Acontece, mas é raro um poeta jovem assim aparecer já com um livro. Agora mesmo tem o Pedro Moalen, que lançou Vésperas de Bris, e tem o Henrique Gomes do Nascimento, que tá aparecendo agora, que eles têm o quê? 22, 23 anos, 24, mas é raro isso aí. Não é uma coisa comum, né?
É tanto que o pessoal fala, não, a poesia jovem tem que ter a força e tal. Mas veja, um dos maiores livros da poesia brasileira, não estou falando de a questões gostar ou não gostar, mas é um dos maiores livros, bem realizados, um dos mais bem realizados é Claro Enigma de Drummond, Sim. e Drummond publica isso com 50 anos de idade. Né? Então, assim, claro, ele publicou o primeiro livro com 28, mas já está uma idade boa, né? Não é com 20, né? É com Os, 20. os Rambos da vida são muito raros, é tanto que só existiu um. Né? Até agora eu tô... Não é? Pois é. E parece que tem alguma coisa, aquilo que você falou que o Olavo insiste muito e que parece óbvio, né? Que se você quer entrar nisso, você tem que assimilar o legado, né, da língua. Quer dizer, que você tem Tem que assimilar. séculos de literatura portuguesa de mais alto nível, né? E se você não pegou daquilo um pouquinho de cada coisa, né? Não foi assimilando todos os estilos, as possibilidades, as imagens que o pessoal já criou, né? Porque até assim, o pessoal fala assim, eu quero aprender a escrever, daí vai para a gramática. Né? Claro, tem que aprender ali, né? Mas a gramática é uma coisa, regulamentada nas normas, né? É uma coisa mais básica, né? Quer dizer, e ela depende, na verdade, a gramática é uma coisa que a gente sempre insiste aqui, ela é feita de maneira dialética ali junto com a criação dos poetas, dos grandes escritores, tá? Porque eles vão alargando as possibilidades, na medida que o poeta alargou uma possibilidade de expressão da língua, usou alguma coisa de uma outra forma que aquilo é adequado, né? Se mostrou adequado, o gramático tem que incorporar aquilo dentro da estrutura normativa da coisa, né? Então, quer dizer, você só estudar ali a gramática não funciona, né? Você tem que, sim, isso aqui faz parte, você tem que dominar e tal, mas você tem que, antes de mais nada, assimilar o legado mesmo da grande literatura da língua, né? Com certeza. O João Paulo de Magalhães está dizendo aqui, Camargo, está dizendo que antigamente os caras publicavam aos 12 no jornal. Mas só porcaria. Né? É só porcaria. Bandeira não deixou nada disso aí, Drummond não deixou nada, ninguém compilou depois. Né? Jogou fora. Não ficou nada, né? Cecília Meirelles publica o primeiro livro dela com 16 anos, ela mesmo renega depois, ela não tá pronta, e não estava mesmo pronta, ela vem só estar pronta depois, em 1939, veja que ela nasce em 1902, né, com Vaga Música, né? Não, Viagem, acho que é Viagem, é isso. Enfim, é a partir daí que ela começa a contar, os 3 anteriores, claro que tem coisa, já é uma Cecília Meirelles, mas não tem aquela altura de Cecília Meirelles depois, né? E hoje em dia, com essa facilidade de publicar nas redes, né? Se você quer usar como laboratório, né? Não sei, né? Eu, por exemplo, não publicava, né? Deixei um tempo. Tanto que o meu primeiro livro, que eu considero mesmo, de poesia, foi com 39 anos, né? Maturou bastante a coisa, né? Muito, muito. O segundo livro, Alto da Romaria, que eu publiquei, eu levei 18 anos escrevendo. Eu comecei a escrevê-lo em 1998. A primeira ideia veio, só que depois eu percebi, eu fiz uma primeira redação, larguei tudo, e foi aos poucos, ao longo desses 18 anos, ele foi voltando aos poucos. Mas naquele momento eu percebi, lá em 98, 99, 2000, falei, não, o tema é muito maior do que eu, não tenho ainda vivência, nem condições artísticas, nem intelectuais, nem espirituais para desenvolver esse tema. Claro, não quero dizer depois eu consegui realizar nada, mas pelo menos tive freio o pé, né? Deu uma desacelerada, né? Entende? Não, perfeito. Perfeito. Então, precisa ter um pouco dessa paciência, né? Para fazer Eu acho que ouvir, né, por exemplo, um escritor, um poeta contando um pouco da biografia, tá? E tem registro como do Manuel Bandeira, no Itinerário de Passagarda. Acho que ler esse tipo de relato coloca um pouco mais na perspectiva, né? Você vê assim, os caras demoraram, eles quebraram a cabeça para fazer a coisa, né? Chega lá e vê a obra feita, mas não foi assim. E você vê o processo, as desistências, as reelaborações e a autocrítica, né? A Bandeira também não. Eu escrevi um monte de coisa ali, não gostei de nada, não estava bom, não estava suando falso. A gente acha o negócio já muito bom, né? Mas ele, não, aquilo ali não estava bom ainda, estava porcaria. E aí eu fui chegar a ficar bom só com tantos, né, na quarto livro.
e eu acho que quem quer entrar no, eu digo porque serve para mim também, não estou assim, dando aula disso, né? Não estou me colocando como professor, mas perceber um pouco dessas trajetórias, dessa biografia aí, dos caras, você percebe realmente que o terreno é um pouco mais difícil, né? Sim, e os grandes, esses grandes autores, né, e tudo mais, são raros, né? São muito raros. Né? Não é todo dia que nasce um Manuel Bandeira, um Drummond. Veja, na poesia brasileira, eu falo isso até com os amigos aqui, que são amigos, irmãos, né? Que são poetas também, já com alguns com livros publicados, né, e tudo mais. O João Paulo de Magalhães de Carvalho, aliás, Castro foi aos 18, você está insistindo. Pois mas aí é a exceção que confirma a regra. Castro morreu com 24 anos, né? Aí me aponte no século XX, Castro Alves, né? Que morreu com 24 e escreveu o que Castro Alves escreveu. Não escreveu, cara. Né? Assim, eu estou falando uma experiência também muito própria, porque eu sou devagar, sou lento, né? Tenho necessidade de expressão poética e literária, né? Mas como é que se fala? Aqueles grandes nomes da poesia brasileira é uma coisa que vai chatear quem escreve poesia hoje, mas eu falo. É o seguinte, aqueles grandes nomes, né? Bandeira, Drummond, Cecília, Jorge de Lima, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, que seria, digamos aí, o primeiro time, primeiro escalão, né? Não apareceu ainda, depois deles, grandes nomes que abriram vertentes imensas, como você falou muito bem, alargaram o idioma como eles fizeram. Não surgiu ainda. Não surgiu. E a minha geração também não é isso, não chega. Agora, assim, tenta fazer uma coisa pelo mais ou menos decente, né? Tenta fazer uma coisa pelo menos decente, né? Não é isso? Então, assim, é isso que eu tô falando, assim, ó, um pouco menos claro que todo mundo é vaidoso, mas lute um pouco mais com sua vaidade, né? Diminua um pouco, né? Você não vai ser o novo Drummond e tal. Né? É raro isso. Mas sabe que uma coisa que eu tô ouvindo uma aula do Bruno Tolentino outro dia, ele falando da história da poesia brasileira, ele conta que o movimento parnasiano ele tinha alguma coisa de ruim, porque ele era um pouco, engessava um pouco, né, na forma, mas esse preciosismo, esse cultivo da língua que os caras, né, idealizavam, teve como consequência um estudo mais profundo nas escolas até, né? E assim, todo mundo aprendia ali a fazer o seu sonetinho, né? Então, todo mundo sabia fazer o arroz com feijão, né? E então, assim, muita gente sabendo fazer arroz com feijão, daqui a pouco sai um gênio. Né? Como Manuel Bandeira, que sai disso aí, né? Ele começa parnasiano e depois ele inventa um monte de coisa. Mas quer dizer, porque tinha muita gente fazendo, tinha todo um movimento assim robusto ali por trás e que possibilitava o surgimento desses gênios, né? Agora parece que o nosso cenário não é esse, né? Na verdade a gente está num momento de reconstrução, devagarinho, né? Pegando cacos ali, voltando, tentando reconstruir alguma coisa de literatura, porque daqui a pouco muita gente saber fazer o arroz com feijão e daí sair algum gênio, né? Mas os fluxos e refluxos da literatura, né? E como diz o Alcir Pécora, né? Nem toda época não é obrigatório ter um gênio, né? Você mantém, como dizem os europeus, né? Mantenha a aspidistra em voo, né? É um ditado que eu nunca consegui entender, mas eu entendo o geral. Não sei, a aspidistra é uma planta lá e tal, mas enfim, ou seja, mantenha a água correndo, né? Faça coisas decentes, não ajude a destruir mais ainda a coisa, né? Então, assim, tente respeite os mestres aí e tente dialogar com eles, né? Excelente. Então, assim, porque assim, veja, basta você entrar num sebo e perceber o quanto de coisa ficou para trás esquecida, que vendeu muito na época, né? Na época deles, em todos os gêneros, e desaparecem. Né? Como diz o Jorge Luiz Borges, fala, né, que daqui a 50 anos falarão de alguém que não é nem conhecido hoje. Né? Que se a pessoa conseguir fazer algo pelo menos decente, já está de bom tamanho. Né? Claro, então você mantém a coisa andando, a água correndo, como você disse, é isso mesmo. Né?
É, né? É claro que tem que buscar sempre as coisas ótimas, né? Mas, assim, nem sempre se consegue. Então, Sim, assim, a poesia do século XX no Brasil abriu, assim, abriu rodovias maravilhosas, entendeu? Abriu perfeito. rodovias, né? Esses nomes todos que eu citei. Você tem a geração 60, né? É uma outra antologia que para mim foi muito importante, né? É um livro publicado em 95, mas vale muito ainda, né? Chamada Sincretismo, Poesia da Geração 60, organizada por Pedro Lira. Então, vários ali, uns 40 e poucos poetas, né? Uma antologia que vale a pena para você conhecer um pouco depois dos anos ali, a partir dos anos 60, a poesia brasileira, né? Tem muita gente boa, né? Mas Sim. não tem aquela figura assim lapidar como um Drummond, como um Bandeira, como uma Cecília, né? Não tem. Mas é do É, jogo, né? sim, sim. Mas olha, eu leio poesia não como especialista, eu não sou poeta, né? E eu sou um degustador. Aí eu vou lá, né, leio um pouquinho, eu leio muito, antologias, né? Eu vou conhecendo um pouco por antologias, eu gosto de fazer isso, para percebendo os que eu gosto, tal, os que né? Eu faço isso de conviver um tempo com aquele poeta, ler um pouco, mesmo eu acho que para escrever prosa é imprescindível ler poesia, ler bem poesia, né? Eu também Sempre acho. que alguém vem perguntar alguma coisa, pô, né, cara, lê poesia. Eu quero ter alguma ideia, eu quero começar a escrever, esquentar a mente. Eu vou lá, leio um versinho do Bandeira, leio o Drummond, leio a Cecília, tal, daí dá uma esquentada e escrevo prosa, né? É... Não, Você pode dizer, veja pode falar. não, desculpa, eu te cortei. Pode continuar, desculpa, eu te cortei. Não, não, pode continuar, pode falar. O, o- Tem um amigo que conviveu, foi secretário de Lígia Fagundes Telles por uns 2 anos, né? E minha esposa chegou a conhecer Lígia e tudo mais. Lígia está viva ainda, mas está com mais de 90 anos, né? Sim. Então, mas Lígia falou assim, Lígia não deixava de ler Gonçalves Dias, Castro Alves e tal, nunca deixou de ler. Drummond, né? E- Não, acho que tem que fazer, não tem como escapar disso. Na verdade, eu esqueci o que eu estava dizendo antes. Esqueci. Se você é um degustador da poesia e tal, leitor e tudo Ah, é mais, perfeito, perfeito. Sendo esse degustador, né, do que eu li da sua poesia, tá, mas sem bajulação, é uma das que, pro meu gosto de degustador de poesia, me agrada muito. Né? ó, e tá vendo? Já é Justamente um por... presente, ó. Não, É, só mas porque, é. assim, tem essa coisa da musicalidade muito gostosa, é muito fluida, né, a coisa, e tem imagens muito poderosas falando dessas coisas altas, né, que você tem que trazer, e partindo de cenas e de momentos e circunstâncias mais simples, parece, né? Não sei se é uma tônica constante. Agora há pouco estava lendo aquela, você falou do seu pai da venda, né, que seu pai tinha uma venda, você escreveu para o seu pai, né? Isso, Já. isso. Eu li lá e falei, pô, isso aqui é maravilhoso o negócio, né? Tem aí? Tem fácil aí para você ver? Tem. Acho que é o Filho da Venda, se não me engano, isso. Eu acho que é isso. Eu escrevi muito pro meu pai. Tem poemas, tem mais de 4 poemas, eu acho que eu escrevi com meu pai. Usando ele, né, dialogando com ele e tal, usando coisas dele e tudo mais. O João Pedro, eu acertei, né, João? João Pedro de Magalhães Camargo. Tá perguntando o que que você acha da antologia de poetas modernos de Minas, organizada pelo Alfonsos. Pô, João, não conheço, cara. Não conheço. Não conheço a antologia, né? Mas eu conheço bem a poesia mineira, mas essa antologia especificamente eu não conheço. O Alfonso, eu acho que deve ser o Afonso de Guimarães Filho, você deve estar falando, né? E não o Sim, deve pai. ser. Não, Mas essa eu não conheço, vou até procurar. Valeu pela dica, vou procurar, mas não conheço não. Então, Filho da Venda. Lembrar é uma lágrima, freguês do sofrimento. Nesse pecúlio embarca porque ele é esplêndido. A lembrança não salva, ou salva para sempre. A venda foi mais casa do que mercadoria. Quem mora numa mágoa e a torna melodia, ganha o que não tem paga e paga o que não tinha. A venda é sem data, quimeras no balcão. Penúria que se alastra em mel de aluvião. Amarga e desamarga a venda coração.
E é isso. Ah, é muito bom. Esse, muito obrigado, obrigado. Esse está num livro inédito, né? Eu escrevi muito, hoje menos, mas continuo escrevendo. E tenho 12 livros inéditos. Aí eu botei tudo agora eu vou ter um livro com tamanho de romance, entendeu? Ah, coisa boa. Com 400 páginas. Coisa boa. Mas porque é uma produção que aquilo que escapou, né? Que muita coisa, que na verdade, a grande maioria vai para o lixo. O que escapou de 1998 até hoje. Então, aí, do que eu já publiquei 3 livros de poesia, e aí, mas eu fui elaborando esses aí de 98 até hoje. Então, aí, eu tenho 12 inéditos que eu reuni e dei um título Ao Sul do Labirinto, né? E Boa. aí não sei quando lanço, né? Este ano com certeza eu acho que não, mas o ano que vem talvez. Aí eu vou reunindo Maravilha. esse material todo. Maravilha. Então, o que eu vinha dizendo da sua escrita é isso, assim, eu acho que tem aquelas coisas que me agradam na poesia do Murilo Mendes, do Bandeira, do Drummond, que tem alguma coisa de aparentemente simples na forma, mas tem uma musicalidade muito agradável, imagens que pegam fácil e que são muito belas. Então, assim, eu acho que nós estamos conversando aqui com um desses grandes, assim, da época, tá tendo uma grande oportunidade aí, de verdade mesmo. Eu gosto muito de ler, assim, eu leio poesia como esse degustador e, pro meu paladar, é muito agradável a sua poesia, viu? De verdade Muito mesmo. obrigado, agradeço o coração, muito obrigado mesmo. O Léo E, Martins está dizendo que Quase Gregas também um livro que está dentro desse livro que eu te falei, né? O Sul do Labirinto, esses 12 livros. E o Quase Gregas são 9 poemas. Na época eu estava incutido de colocar em língua portuguesa o ritmo do hexâmetro traduzido por Carlos Alberto Nunes na sim, Ilíada e na Odisseia, né? Aí eu fiquei com isso, porque aí são 16 pés métricos, né? Primeira, quarta, sétima, décima, 13ª e 16ª. E eu fiquei com isso, esse ritmo batendo na cabeça, martelando. Eu escrevi 9 poemas, exame. escrevi tudo hexâmetro, e aí Boa. hã? Coisa boa, cara. Coisa boa. Só que vai acontecer o seguinte, rapaz, são 9 poemas de 4 estrofes cada um, e cada estrofe com 4 versos, né? E tudo nesse ritmo. Só que aí depois eu desmembrei tudo, mas eu guardei os 9 naquele formato e depois desmembrei tudo e desfiz, botei tudo em verso livre. Mas o lance é que dá um ritmo impressionante, ele tem um ritmo interior impressionante o verso, né? Sim. O hexâmetro, né? Na semana passada a gente falou sobre épicos, né? A gente comentou isso aí, né? E justamente a virtude do Carlos Alberto Nunes conseguir verter. Eu acho que ficou magistral aquilo lá que ele fez, né? Rapaz, aquilo é uma coisa de monstro, é um negócio Bom, impressionante, bom. É é monstro impressionante. mesmo. O homem, E o a homem coisa você vai era. lendo ali, você sente a coisa, você sente os pés ali Fica, certinho. fica. Fica. Ele, às vezes, por questões de comodidade métrica, ele não acentua o primeiro, porque fica difícil também o tempo todo, né? Sim, Mas todos os outros ele acentua, né? A sim. professora Simone, boa noite, professora, tá pedindo Declame Náufragos para nos presentear, um prazer. É um poema que tá no último livro, Um Sol de Bolso, e é um poema. Eu sempre quis fazer um poema falando de naufrágio e água, sempre. E não acertava, até que um dia aconteceu isso. Chama-se Naufrágios, está num livro Um Sol de Bolso, foi publicado ano passado pela editora Mondrongo, e diz o seguinte: Naufrágios. Podemos naufragar dentro de casa, à mesa do café, num feriado, num braço de sofá desconfortável, enquanto o dia gira as suas facas. Icebergs nos esperam degelados nos pratos de um banquete sem palavras. É preciso afiar velhas verdades, fiapos que pros náufragos são tábuas, tornar o desconforto navegável e surfar quando a brasa for inata, fazer do fundo o impulso para o nado e afogar tubarões debaixo d'água. Aí, professora Simone, Ah, obrigado muito pelo bom, momento. bravo. Ah, muito bom. Bom, João, nós vamos encerrando, acho que já passando um pouquinho de uma Tranquilo. hora, a gente tá vendo, né? Mas
Cara, foi muito bom o papo, né? Muito bom mesmo. A primeira vez que a gente conversa assim, né? Eu te li Isso. ali um pouco pela internet e tal. Eu leio os seus versos e acompanho, mas não tínhamos tido o prazer de conversar. Conversamos, né, recentemente aí por mensagem, e agora, né? Um prazerzão conversar com você. Tem muita coisa para ensinar aí sobre processo criativo, sobre escrita, sobre literatura. Você dá aula? Você tem dado aula? Tenho sim, eu vou fazendo. Agora é meu parado, né? Mas dei o curso com o pessoal da formação do imaginário, né? Que é narrar o que se vê, o que se vive, são crônicas, e Uhum. com depois o Malé, com o Roberto Malé, né? Aí foram os dois dando junto, né? Sobre poesia. Ele ficava com a parte de, digamos assim, a matéria, eu ficava com a forma, digamos assim, né? Que foi poesia, matéria e forma. E assim, agora, nesse momento, eu peguei eu gravei, são 4 aulas, falta gravar mais umas 5, que é também narrar o que se vê, o que se vive, agora só que mais condensado, né? E tô lançando volta e meia a gente relança ele, mas se for no link na minha bio, você acha lá, como, como para comprar meu nome? O curso, e é todo voltado para ajudar a paróquia, né, Nossa Senhora, a Capela Nossa Senhora da Vitória, que é do Padre Gilson Magno, meu querido Padre Gilson, irmão do coração, e todo o dinheiro é voltado para lá, para a paróquia. Quem quiser dar uma Ah, olhada lá, o curso é baratinho, é R$ 100, né? muito bom. Eu que agradeço, cara. Fábio, valeu mesmo o convite, foi um prazerzão conversar com você. Deus abençoe mesmo. E quando quiser, é Amém. só chamar de novo. E quando vier a Salvador, me dê um toque que a gente toma um café ou uma cerveja. Uma cerveja nesse frio aí tem que ser cerveja, né? Vamos tomar uma cerveja nesse frio, né? Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Aqui, só Então, para registrar, o padre Silmar Fernandes está aqui também, da Igreja Antiga da Sé. O padre Silmar é poeta, eu vou convidá-lo para a gente participar de uma live nos domingos no Oratório Virtual do padre Gilson. O padre Silmar é um bom poeta mesmo. E padre, né? coisa boa, hein? Coisa Coisa boa. boa. Tá João. beleza então, irmão. Até mais. Abração. Até Fica com mais. Deus. Abração. Fica com Deus.